Graças a Paz, amados. Irmãos, antes de começar a palavra, Thaís avisou que a nossa irmã Gleice avisou que era hoje o aniversário da nossa pequenininha Yasmin. Então, no final do culto, né, pastor? A gente faz uma oração por ela, né? Amém. Irmãos, eu gostaria que todos, se possível, abrissem as suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 19. É um texto um pouco comprido. 1 Samuel, capítulo 19. Vamos começar do versículo 18 em diante até o fim, o 24, porque é uma leitura um pouco comprida e a hora já está um pouco avançada. Todos acharam? Quem não achou, pode olhar aqui para o projetor. Já que a gente está aqui com a imagem no projetor, eu vou enfatizar o teor que está aqui, porque fica uniforme. Davi tinha, pois, fugido e escapou, foi ter com Samuel em Ramá, e lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saul: descobrimos que Davi está vivendo nas casas dos profetas em Ramá. Então, imediatamente, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles, e eles também experimentaram a mesma visão profética. Logo Saul foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais, da mesma maneira, entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo, e também estes foram tomados por aquele transe profético. E, finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá, chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco. Indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, e lhe informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, no caso Saul, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar em Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas na presença de Samuel, e caído ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo se costuma dizer: está Saul também contado entre os profetas? Amém, irmãos? Podem sentar. Irmãos, eu acho, como eu já falei para vocês, isso é meio que uma continuidade, uma continuação da mensagem que eu ministrei há uns 20 dias atrás. E, meus irmãos, eu acho magnífico, fabuloso esse texto. Eu acho o livro de Samuel, eu acho o livro de Crônicas, eu gosto muito do período da Antiga Aliança. A gente aprende muitas coisas. E a própria palavra, já no Evangelho, fala que tudo que foi escrito para o nosso proveito, para o nosso conhecimento. E, meus irmãos, qual é o contexto dessa passagem? Davi, ungido, como eu lhe falei, é uma continuação um pouco daquela pregação. E o contexto é Davi, cheio do Espírito de Deus, que havia deixado Saul, e Saul, atormentado por um espírito maligno, lembre-se o nome Ruach, que era o destruidor, segundo algumas versões. E Davi começa a criar situações, Deus começa a inspirá-lo, Davi começa a trilhar um determinado caminho, e Deus começa a abençoar Davi. Enquanto que, de outro lado, Deus começa a amaldiçoar a Saul, porque Saul rejeitou obedecer a Deus no seu coração. E quando eu falo que, nesse caso, Saul foi induzido por Deus, é porque o texto, a palavra nos fala isso. Porque esse espírito maligno enviado da parte do Senhor contra Saul vem exatamente para destruí-lo.
para arruiná-lo. Isso nos revela, repito, a necessidade de nós ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus. E no momento de conflito interno, com algumas circunstâncias, a gente venha a se apegar mais à palavra e confiar em Deus, ainda que tudo diga que vai dar errado, mas confie em Deus, porque Saul tomou o caminho errado e aí Deus enviou esse espírito para perturbar Saul. E meus irmãos, aqui a tradução ela está um pouco diferente da minha, porque na minha versão, o versículo 20 conclui dizendo que no momento que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, Saul ficou em transe. Saul saiu de si no momento em que o Espírito Santo de Deus se apossou dele. E vejam que coisa bastante interessante, Saul estava sendo acometido por um espírito maligno de destruição, e Saul, a partir disso, começa a intentar todo tipo de atentado contra a vida de Davi. Saul tenta destruir Davi de várias formas, joga por 2 vezes lança nele para tentar destruí-lo, tenta criar uma situação de conflito entre Davi e Jonatas, tenta usar a sua filha, Mical, para criar uma emboscada contra Davi, pega Davi, coloca Davi na frente do exército, para que Davi fosse morto pelos inimigos. Então Saul começa a intentar várias coisas contra a vida de Davi. Mas sabe o que é que aconteceu? Jonatas virou amigo de Davi. E no texto que tem lá em 1 Samuel, no capítulo 18, a palavra de Deus fala que Jonatas entrega suas armas a Davi. E simbolicamente aí já há a passagem do trono de Jonatas, que é o herdeiro legítimo, para Davi. E Jonatas se torna um grande amigo de Davi, apesar da diferença de idade dos dois. E Jonatas se une a Davi para proteger Davi dos intentos malignos do seu pai. Mical, a palavra fala que ela amava Davi. E Mical faz o que no momento em que o pai a usa para criar uma emboscada? Avisa o seu marido da emboscada e livra Davi da emboscada criada pelo seu pai. E o exército, Davi é posto em frente a um batalhão de 1000 homens e ele começa a guerrear. E o que é que acontece? Davi começa a vencer as batalhas. Davi começa a vencer as suas guerras e o nome de Davi começa a ser conhecido dentro de Israel. E ele era tão exaltado pelas suas vitórias que as mulheres cantavam que Saul havia matado uma quantidade de homens, mas Davi havia matado muito mais. E isso me revela, meus irmãos, uma coisa muito clara, evidente e séria, e uma aplicação prática para nós. Se Deus estiver com você, podem criar a situação que for, você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Às vezes a gente quer levar para o lado pessoal, diz, não, mas ele não gosta. Meus irmãos, às vezes é Deus criando uma situação para dizer, esse aqui é o meu filho, ele tem uma coisa diferente para fazer, ele tem nele o meu Espírito Santo, ela tem nela o meu Espírito Santo, e ela vai ter uma saída diferente das demais pessoas, porque a inspiração que há nela, a força que há nele, a tomada de decisão que há neles, não vem deles, vem de mim, porque o meu Espírito habita neles. Irmãos, muitas vezes a gente, quer levar para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal. Davi em nenhum momento leva para o lado pessoal. Davi foge com medo da sua vida, lógico. Afinal de contas, o rei jogou uma lança 2 vezes contra ele. E procurava situações para matá-lo. Mas até o momento da segunda vez, Davi ainda assim fica lá irredutível. E ainda tenta voltar para o reino. Pede para Jonatas conversar com Saul, para que Saul possa rever o seu comportamento com Davi. Mas Saul, por outro lado, a gente agora vai mudar o enfoque, estava tomado por um espírito maligno. Até este momento aqui, em que há uma pausa da atuação desse espírito maligno, afinal de contas, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus se apossa de Saul. Mas até aqui, Saul estava tomado por um espírito maligno. E percebam, enquanto Davi enfrentava qualquer situação,
debaixo da graça, debaixo da autoridade, debaixo da inspiração de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, Saul preocupava-se em destruir Davi. Saul preocupava-se com os pensamentos humanos. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi no momento em que Saul chama Jonatas para confrontar Jonatas e para dizer a ele: por que você está do lado dele? E Jonatas diz: o que foi que ele fez com o Senhor? Você não vê, Saul responde, ele vai tomar o reino de nós. Ou seja, qual era a preocupação de Saul? Saul queria o reino. Saul queria as coisas materiais. Saul queria as riquezas, o status, o poder. Davi queria a presença de Deus. Enquanto de um lado Davi enfrentava todas as circunstâncias tomado, inspirado pelo Espírito de Deus, Saul, ele fazia as coisas motivado por esse espírito de destruição. E foi esse espírito de destruição que fez com que Davi fosse exaltado. E Saul destruído. E isso me faz pensar, meus irmãos, agora do lado de quem está lá, sem o Espírito de Deus, que é uma pobre pessoa. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas fazem as coisas contra nós, motivadas por um espírito maligno, e a gente leva para o lado pessoal. O que é que Paulo fala no Evangelho? Vossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e hostes malignas que atuam nas regiões celestiais. Queridos, amados, a pessoa que está lá do outro lado, muitas vezes, ela está tomada por um espírito maligno, ela está sendo influenciada por um espírito maligno. E você está levando para o lado pessoal, e nós levamos muitas vezes para o lado pessoal. Nós somos luz. Nosso chamado é para sermos filhos de Deus, para brilhar a luz do Senhor nesse mundo, e para, com a unção do seu Espírito Santo e a atuação dela, resplandecer essa luz através das nossas decisões. Quem vai se destruir no final das contas? É quem? É Davi ou é Saul? É você ou a pessoa que está lá do outro lado, ou a circunstância que está do outro lado? Meus irmãos, aqui quem se destruiu foi Saul, porque Deus já havia retirado o reino das mãos de Saul. Isso é algo muito sério, uma aplicação muito prática e profunda para as nossas vidas. E isso também nos revela mais duas coisas, meus irmãos, que não é porque uma pessoa ela é escolhida por Deus e ungida por Deus, porque Davi era o ungido de Deus, significa que essa pessoa já está pronta para o propósito e o projeto de Deus. Percebem isso? Dizem que o tempo que Davi levou para assumir o trono foi entre 15 a 20 anos. Mas Davi já era ungido do Senhor. Mas ele precisava passar por perseguição, ele precisava passar por necessidade, ele precisava conhecer o território onde ele estava, ele precisava saber lidar com homens de baixa estima e conquistar esses homens para que o Espírito Santo de Deus viesse a usá-lo, para que ele transformasse aqueles homens destruídos, miseráveis, pobres, devedores, em homens vitoriosos do seu exército. Quando a gente para olhar a história de Davi como um todo, a gente observa que Deus, durante todo aquele período, desde que consagrou Davi, começa a trabalhar na vida de Davi. Então, muitas vezes é assim com você. Para Deus fazer com que você chegue naquele lugar que Ele já separou para você, você e eu, nós precisamos passar por dificuldades, meus irmãos. Eu nunca me esqueci de uma cena de um filme, a pastora também, que ela gostou desse filme, que é aquele Todo-Poderoso. Quem aqui já assistiu o Todo-Poderoso? Eu gosto daquele filme, acho ele fantástico. O Jim Carrey, ele é sensacional, até parece que se converteu. Mas tem uma cena daquele filme que tem Morgan Freeman como a figura de Deus, e há um momento, eu acho que é que tem um momento que Deus olha para o protagonista e fala assim: quando você pede uma coisa a Deus, você acha que Deus vai dar ela de forma deliberada, ou Ele vai criar uma situação para você desenvolver isso? Te dá uma oportunidade para você tomar a escolha certa. Muitas vezes Deus ele faz com que chova numa terra que está seca há 10 anos, num ato expresso de milagre, mas às vezes Ele trabalha a nossa vida como trabalhou na vida de Davi, na minha muitas vezes, e na sua também.
Mas às vezes a gente precisa passar por esse processo. Deus quer amadurecer o teu caráter, Deus quer amadurecer a tua personalidade. Ele quer te fazer um homem ou uma mulher forte e valoroso e valorosa na sua presença. Para quê? Para que a luz dele, para que a glória dele resplandeça na tua vida, como resplandeceu na vida de Davi. Então nem sempre o ungido, o eleito do Senhor está pronto naquele momento para a bênção que Deus reservou. Às vezes leva tempo. Thaís está fazendo curso de Direito. Você já é advogada? Já é funcionária pública? Não é. Ela está passando por um processo de formação. Nós estamos passando nesse mundo por um processo de formação do Espírito do Senhor na nossa vida. Nós estamos nos despindo do velho homem a cada dia e nós estamos nos vestindo da glória de Deus a cada dia. Isso é algo lindo e maravilhoso, meus irmãos. Deus fez isso com Davi. Isso me deixa muito feliz e me emociona e me faz amar Deus cada dia mais. Porque Deus ele é tão paciente com a gente como foi com Davi. E eu não sei se vocês sabem, mas o Salmo 34, o Salmo 52 e 54, eles foram escritos no momento em que Davi estava sendo perseguido por Saul. O Salmo 34 é o momento que há em 1 Samuel, capítulo 21, e Salmos 57 e 56, também relacionados ao período de 1 Samuel, do capítulo 21, quando Davi estava escondido na caverna de Adulão, ou seja, no pior momento da vida de Davi, Davi compõe um salmo. Compõe um salmo agradecendo a Deus pelos livramentos que ele estava dando. Vejam o trabalhar de Deus na vida de um homem ungido. Então isso nos revela que nem sempre o ungido está pronto naquele determinado momento para assumir aquela determinada coisa, aquele determinado posto, aquela determinada pessoa, aquele determinado compromisso, relacionamento que Deus já separou para ele ou para ela. E de outro lado nós temos a figura de Saul também, meus irmãos. Porque, não se enganem, nem sempre a pessoa que tem uma experiência religiosa, uma experiência espiritual com Deus necessariamente é uma pessoa de Deus. Saul, antes de Davi, havia sido ungido como rei de Israel. O Espírito de Deus havia se apossado de Saul e havia repousado sobre ele. É o que a palavra nos fala. Mas Saul saiu da presença de Deus e rejeitou Deus. E assim Deus rejeitou Saul. Só que rejeitou, mandou o espírito maligno. Só que esse texto aqui, conforme nós vemos no capítulo 19, versículo 19, 21 e 22, o Espírito de Deus também se apossou de novo de Saul. Mas Saul mudou, fez pior. Cometeu, inclusive, o suicídio no final da sua vida. Então, nem sempre a pessoa que diz ser de Deus ou tem uma experiência com Deus, ela também é uma pessoa salva. E aí eu preciso lembrar aos irmãos o que nós temos em Mateus, no capítulo 7, que fala que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas. Porque a árvore boa não pode produzir mau fruto, e nem a árvore má pode produzir bons frutos. O Senhor nos advertiu de que haveriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, que muitos naquele dia chegariam e diriam: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu batizei, eu fiz maravilhas, e o Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por isso, meus irmãos, também que não cabe a nós, seres humanos, estarmos julgando, porque só Deus conhece o coração. Mas a gente deve orar. E a partir do momento que a pessoa começa a manifestar, de fato, as suas ações como Saul manifestou, a gente precisa se guardar. E olhar para a palavra e guardar a palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, uma vez que, como eu já havia falado para vocês, o tempo está corrido, eu não posso me alongar muito, já são 9h05. Mas, meus irmãos, esse texto, para mim, ele é extremamente rico pelo desfecho dele, pela conclusão dele. Por quê?
E aqui é uma palavra para você, meu irmão e minha irmã, que é servo e serva do Senhor e que tem um coração aplicado a Ele. Espírito, vamos esquecer Saul agora. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Saul tentou destruir Davi de todas as formas, criou circunstâncias, como eu falei, tentou colocar seu filho contra o Davi, tentou usar sua filha para criar uma emboscada, mas Deus em tudo abençoou Davi, né? E no final aqui desse texto, o que é que Saul faz? Davi foge, vai para Naiote. Naiote é cidade das habitações. Era a cidade em que os profetas se reuniam anualmente para adorar a Deus, em conjunto, em unidade. E lá em Naiote estava Samuel. Davi foi, contou a Samuel tudo que Saul havia feito contra ele. E aí Saul descobre a localização de Davi. E aí manda sua guarda, seus soldados, para matar Davi. Meu irmão e minha irmã, quando os soldados estavam chegando no local em que eles estavam, o Espírito do Senhor entrou naqueles homens. E aqueles homens começaram a profetizar. Eles ficaram em transe. É o texto literal. Eles ficaram em transe. Eles saíram de si. Deus tirou aqueles homens de si, para que aqueles homens não encontrassem Davi. Saul, inconformado com isso, manda um segundo regimento. Ele vai. Deus faz a mesma coisa. Da terceira vez, Saul diz: agora quem vai sou eu. Eu vou. Sabe o que é que Deus faz? Meus irmãos, quem é um homem na presença de Deus? Nós não somos absolutamente nada na presença do nosso Deus. O homem não é nada, senão como um pó. Deus, ele desfaz a vida do homem. Nós somos barro. E aí Saul diz: eu vou até Davi. E aí o Espírito do Senhor toma Saul também e deixa ele em transe, em êxtase. O termo utilizado é vaitnab. Ele sai de si. E meus irmãos, Saul é conduzido pelo Espírito à presença do profeta, à presença do futuro do rei, se desfaz das suas vestes reais e se deita na presença do profeta e do futuro rei, num sinal claro de que eu estou me despindo diante da presença de Deus e diante do homem que Deus constituiu. É um ato simbólico de Deus. E então, meu irmão, o que é que isso tem a ver com você e comigo? Fique na presença de Deus. Davi não fugiu primeiro para Gate. Davi foi primeiro para onde? Para Naiote, as habitações, o lugar onde Deus estava com os profetas dele naquele tempo. Davi correu para a presença de Deus e na presença de Deus o Senhor deu vitória a Davi. E assim como Deus fez com Balaão, Deus fez com Saul. Assim como Deus fez com Balaão e Saul, Deus fez com os soldados de Saul. Esses soldados começaram a profetizar. Era para ser maldição, era para trazer morte, mas Deus começou a trazer vida. Deus começou a trazer bênção. Deus começou a edificar através das profecias que Ele, através do seu Espírito, ministrava na vida daqueles homens. Então, corra para a presença de Deus como Davi fez. Corra para Naiote. Esteja na presença de Deus como Davi fez. Porque independente de quem se levante, eu tenho um recado dele que é dado pela palavra. Deus se levanta. E Deus impede. E Deus ainda abate na tua frente. Isso não é teoria da prosperidade. Por favor, irmãos. Isso é a palavra. Diferente de Saul, que queria barganhar com Deus, que queria confrontar Deus, que achava que ele, por ser rei agora, poderia fazer aquilo que ele bem quisesse e entendesse, porque era rei. Diferente de Saul, Davi se derramou na presença de Deus. Meu irmão, está difícil. Meu irmão, minha irmã. Irmã Ana, eu sei que é difícil uma cena que você presenciou. Mexe com a gente. Eu já vi acidente. Trabalho está difícil. Você olha para o seu salário, não está dando. Às vezes você olha para dentro da sua casa, você olha para a sua vida e diz assim: o que é que eu sou? Você é um servo do Senhor. Não se deixe abater pelas circunstâncias da vida.
Não seja como aquele fruto que foi jogado em meus espinhos, mas que o seu coração seja uma boa terra. Porque a palavra de Deus vai crescer no seu coração. Espere o tempo de Deus na tua vida. Espera o tempo de Deus da tua vida. Davi esperou o tempo de Deus. Davi correu para a presença de Deus. E Deus exaltou Davi. E as circunstâncias, as situações que foram sendo levantadas contra ele, foram as situações usadas por Deus para exaltar aquele homem. Não reclame da sua vida. Agradeça pela sua vida. Agradeça tudo aquilo que Deus tem feito para você. Ele quer te ensinar alguma coisa. E eu digo isso para vocês, passando por um dos piores momentos da minha vida. E eu digo a vocês o que eu disse à minha esposa esses dias no carro. Meu amor, pode estar dando tudo errado na minha vida hoje. Mas eu digo a você, eu estou tranquilo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ainda que eu adoeça, ainda que eu morra, ainda que o pior me aconteça, Ele continua sendo Deus. E um dia, Ele vai me receber na morada celestial. E se não for o tempo, se ainda não chegar o meu tempo, Ele vai mudar a minha sorte. Porque o Senhor fala, eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Eu olho para Jesus Cristo curando pessoas, curando enfermos e dizendo, eu vou, mas vos deixo o meu espírito e estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Você crê que Deus pode entrar na situação da tua vida? Você crê que Deus pode mudar o teu caráter, pode mudar as tuas emoções, pode mudar um coração covarde para um coração valente, pode dar a uma pessoa que não tem fé a fé? Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Mas não saia da presença dEle. Esteja na presença dEle. Busque-o de todo o seu coração. Porque Deus jamais nos abandonará. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.